Vamos falar do livro de Samuel, né? Samuel, ele está no Antigo Testamento, logo após Ruth. Antes disso, né, a gente tem aí o Pentateuco, Josué, Juízes, Ruth, e aí chega Samuel. Mas só para dar um overview aí de como chega nesse livro, né? Primeiro a gente tem o Pentateuco, né, que foi escrito por Moisés. Lembrando que Moisés, né, com 80 anos, que ele foi bater de frente lá com o faraó, porque Deus chegou e falou para ele, volta lá para o Egito, tira meu povo da escravidão. Mas eu não sei falar, que não sei o quê. Não se preocupa. Arão, teu irmão, vai contigo. Eu falo para você, você fala para ele. E a gente vai resolver essa parada. Confia em mim. E nisso tem toda a história aí do Êxodo, né? Onde ficam os 40 anos, né, nessa caminhada, né, para a Terra Prometida, que foi descrito nos livros aí de Moisés, né? Lembrando, novamente, né, 80 anos que ele iniciou essa caminhada e 120 anos ele morreu. Morreu sem entrar na Terra Prometida, passando bastão para Josué. Só que não só ele, muitos da primeira leva aí, das gerações que iniciaram a caminhada, né, não entraram, né? Todos eles não entraram, né? Com exceção de quem? De Josué, Caleb e todos aqueles que tiveram menos de 20 anos. Daí Josué teve que encarar, né? Entrou na Terra Prometida, né? Terra Prometida é essa, o nome de Canaã. Aí a gente entra abre um parênteses aqui, né? Canaã, quem é Canaã? Canaã é filho de Cã, que foi filho de Noé. Noé é onde teve o dilúvio, né? Quem construiu a arca, né? Para poder garantir, né, a família, alguns animais, né, que entraram na arca, porque Deus já estava bem chateado aí com o ser humano, né, e desagradou muito, né, das coisas que vinham acontecendo. E antes disso, né, toda aquela turma, desde Adão até, né, a galera era centenária, né, era 930 anos Adão, 950 anos, 969, quase 970 anos, né? Matusalém. Então, 777. Só tem a galera, né, que hoje em dia não tem a menor condição, né? Então, já no tempo de Moisés a história era outra, né? Então, o meu parênteses aí que eu quero falar é aquele Noé teve 3 filhos, né? 100 anos de terra. Só que em determinado momento, Noé ele bebeu bem, né? Comer pacadas, nu, e nessa situação toda aí, Cã vai desse jeito, né? Peladão. E aí ele bate o fio lá para os irmãos, né? Só que os irmãos já safam, né, esperto, né? Opa, vamos de costas para não ver essa cena. A gente cobre Noé, mas nessa acaba que Noé fica sabendo que Cã viu essa situação. Ele ficou revoltado, né? E aí amaldiçoou o filho de Canaã. E Canaã é a Terra Prometida. Mas de Canaã também surge, né, toda aquela linhagem que vai dar problema para Israel. Então, Cã, ele teve dali gerações que foram os maiores problemas, né? Que tem lá surgimento dos filisteus, cananeiros, tudo, né?
sendo que os filisteus não foram a partir de Canaã, mas de outro filho de Canaã. Então, voltando, a gente segue aí com Josué. Josué, ele teve que encarar toda essa galera da Terra Prometida, né? Sabendo que eram fortes, né? Terra que emana leite e mel, né? A galera tá parruda, né? Quem é do deserto tá com essa carcaça toda, né? Então Josué teve que encarar, mas por ter Deus, né, ao lado, né? Ter aí a aliança, né, com Deus, ter o tabernáculo, né, ter a arca. Então Josué foi vitorioso em todas as batalhas aí que teve. Só que Josué não vive para sempre, né? Assim como Moisés, ele também viveu 120 anos, né? E passou do bastão. E surgiram os juízos. Só que depois de Josué, a coisa desenrolou de vez, né? E juiz era aquela coisa, né? De Deus providenciava um juiz, os caras iam, resolviam toda a questão, estava na graça, caía em desgraça. Aí era a desgraça total, eles clamavam a Deus, Deus via, constituía um juiz, o cara resolvia tudo, ficava na graça, daqui a pouco entrava em desgraça total de novo, clamavam a Deus, via, botavam um juiz, e nisso foi rodando isso aí. Samuel foi um dos últimos, foi o último juiz dessa época, mas antes disso tem Ruth. E Ruth é a história de Noemi, né? Noemi vive em Canaã, a terra, emana leite e mel, terra prometida, só que numa seca danada, resolvem sair, né? O marido Noemi resolve sair com uma família, foi para as terras de Moabitas. Lá, seus filhos se engraçam com as filhas mais Moabitas, né? Se casam. Uma delas é Ruth. Ruth fica 10 anos com ele, com os filhos da Noemi. Nunca teve filho nesse período. Os filhos de Noemi e o marido morrem. E Noemi fica a ver navios, literalmente, né? Já idosa, uma situação muito complicada na terra dos estrangeiros. Resolve voltar para sua terra natal, Canaã, para Belém. E aí ela fala para ela, meninas, cara, eu já sou velha, eu não tenho como ter mais filhos para que vocês se casem, até eles terem idade para se casar. Olha, já deu, né? Não dá, vocês não vão esperar. Então, o melhor que vocês possam fazer é essa é a vida de vocês. Ah, eu entendo, tá de boa. E a Ruth, ela fala, não, eu vou seguir com você, não importa. E a gente vai para lá, para Canaã, para Belém. E lá a gente verá. E eu confio no teu Deus. E foram as duas, né? Então, para resumir, né? Acaba que Ruth cai nas terras de Boaz, Boaz é da família de Noemi, ele já cai na graça, né, de Boaz, acaba que no final das contas ele se casa com Ruth, né? E nisso, mais à frente, Ruth e Boaz têm filho, esse filho gera o pai de Davi. Então a linhagem de Davi vem aí de Ruth e Boaz. Lembrando que Ruth, né, era uma moabita, né? Aí então aparece Davi, que foi o primeiro rei. Mas antes de Davi, a gente tem toda uma história aí por trás, que é do livro de Samuel. Tem um projeto, Bible Project, que está em português, né, que fala um linguajar muito interessante, né? São vídeos mais curtos, né?
e trata do primeiro livro de Samuel e o segundo livro de Samuel separadamente. Então vale a pena, estou deixando o link aqui, então vale a pena assistir. Estaremos falando da origem, né, de Samuel, os protagonistas. Então, os protagonistas, né, a primeira coisa que a gente tem que pensar é Deus. Deus é o principal. Você pode falar que os protagonistas são Samuel, Saul, Davi, nada disso aconteceria sem a presença de Deus. Deus é o principal de toda a história, então sempre como protagonista tem Deus. Mas nessa história aí de Samuel, a gente está falando aqui de Samuel, Davi e Saul. Na ordem é Saul depois Davi. Vamos falar de alguns eventos importantes, né, desse período. E afinal, uma autoavaliação, né, cada um pode fazer a sua, né, não precisa explanar, falar, né, mas pode ficar à vontade. Então, 1 Samuel, o livro, né, 1 Samuel, ele está dividido em 3 quadros. Nesses 3 quadros, né, que vai de 1 a 31 capítulos, né, 31 capítulos, os primeiros capítulos, né, de 1 a 3, ele trata da origem de Samuel, né, como surgiu Samuel, né, e depois dos filisteus, né, roubando a Arca da Aliança. Na sequência, né, o povo indignado, né, quer se igualar a todas as outras sociedades que tem no seu entorno, né, que é ter um rei. Querem um rei, sabe, né? Deus fala, quer ter um rei? Beleza, eles vão ter um rei. E nisso manda Samuel procurar um rei, e esse rei acaba se tornando Saul. Então, o segundo quadro é em cima dessa história, né, do início da jornada de Saul até o início da sua decadência. E juntamente a isso, né, já entrando para o terceiro quadro, a gente tem aí a decadência, né, de Saul e concomitante à ascensão de Davi, chegando até ao final, que é a morte de Saul, onde já no segundo livro de Samuel passa a tratar do reinado de Davi. Então, para esse primeiro livro, no Samuel, a gente vai estar falando aqui até a morte de Saul. De 1 a 7, né? Eucana e suas mulheres, né, no primeiro capítulo, a oração e o voto de Ana, e o nascimento, né, de Samuel sendo consagrado, né, a Deus. A origem de Samuel se dá a partir de Zu, que gerou Tou, que gerou Eliú, que gerou Jeroão e que gerou Eucana. Eucana que é o cara, Eucana é o pai de Samuel. Eucana é um camarada que vive nas montanhas de Efraim. Ele tinha 2 mulheres, uma menina que dava vários filhos, né? E outra Ana, a que ele mais amava, no entanto estéril. E todo ano, Eucana e sua família subia a Siló para agradecer a Deus por todas as coisas, né? O servo fiel, né, ele ia ao sacerdote, né, a Eli, e lá, né, no templo agradecia a Deus. Uma dessas idas e vindas, né, Eli, o sacerdote, viu Ana ajoelhada lá, orando, né, ela estava balbuciando, só que não se escutava nada, e ele olhou assim, passando lá, tá doidona, né? E ela percebendo, fala, não, eu estou aqui clamando a Deus para que me dê um filho. Caso ele seja realizado, né, esse meu desejo,
eu vou consagrá-lo a Deus, eu vou entregar aqui a você para cuidar como servo de Deus, né? Se tornar um sacerdote. Nisso, né, ela volta para casa, vai para Efraim e acaba concebendo um filho, né? E ela deu o nome de Samuel, porque significa Deus ouviu. Então ela ficou até o menino bebê ser desmamado, né? E a partir de então, quando ele ter sido desmamado, ela subiu na próxima ida, né? Como ia todo ano, para Siló e entregou Samuel a Eli. E Eli era um cara que também tinha filhos, né? Ele tinha 2 filhos. E esses filhos, né, de Eli estavam um problema, que era Ofni e Finéias. E Ofni e Finéias eram considerados até como filhos de Belial. Filhos de Belial por quê? Porque eles desonravam a Deus. Então, para ele sofria, né? Aquele negócio, né? A gente faz tudo que é certo, né? Mas os filhos acabam não entendendo, fazendo tudo errado, né? E foi exatamente o que aconteceu, né? Só para ter ideia, cara, eles tinham um comportamento tão promíscuo que se deitavam com mulheres à porta da congregação. Então isso era demais para Deus, né? Uma dessas batalhas contra os filisteus, os 2 filhos foram à frente, né? Porque eles iam com a Arca da Aliança, né? Então, os sabedores da Arca da Aliança achavam que, tá tranquilo, né? Mais uma vitória. Só que Deus, né, estava sendo desonrado por eles, né? E aí, Deus permite que os filisteus ganhassem, né, a batalha. Não só ganharam a batalha, como mataram os filhos de Eli, mataram mais de 30.000 soldados israelenses e perderam a Arca da Aliança. Então, foi extremamente trágico isso daí. Eli mataram mais de 30.000 soldados israelenses e perderam a Arca da Aliança. Então, foi extremamente trágico isso daí. Daí, 2 situações acontecem. É o mensageiro que volta, né, que sobreviveu à batalha e vai de volta a Siló, onde avisa, né, todo o povo e a Eli que os filhos de Eli tinham morrido e que a Arca da Aliança tinha sido perdida e que os filisteus tinham levado para as terras deles. Quando ele escuta isso, não só os filhos terem morrido, mas que a Arca da Aliança tinha sido perdida, ele levanta num susto, já velho, gordo, idoso, que ele cai da cadeira e quebra o pescoço ao cair. Morre, né? Morreu. Então, há uma situação trágica aí para Israel, porque morrem aí os sacerdotes, né? Tanto Eli, o principal sacerdote, como a geração seguinte, que são os filhos de Eli. E a Arca da Aliança foi para a terra dos filisteus. Nesse momento, lá, com os filisteus, Deus, não só desagradado, né, dado o comportamento dos seus sacerdotes, matando-os, né, deixando que morressem, porque ele já tinha avisado a Eli, através de Samuel, de que a casa de Eli ia cair. Então, basicamente, ele já sabia o que ia acontecer. Provavelmente, quando ele escutou do mensageiro aquilo, ele se ligou no sonho de Samuel, né? Meio que ele estava preparado e que ia morrer. Então, foi o que aconteceu de fato, né? Quando Deus prepara, não tem jeito, não tem volta, né? Então, morreram. Os filisteus ficaram com a arca. Só que Deus também, né, não vai ficar honrando os filisteus. E os filisteus, para piorar,
colocaram a arca junto ao Deus deles, né? O Deus Dagon. Então, morreram. Os filisteus ficaram com a arca. Só que Deus também, né, não vai ficar honrando os filisteus. E os filisteus, para piorar, colocaram a arca junto ao Deus deles, né? O Deus Dagon. Cara, Deus não admite estar ali, né, junto com um Deus pagão deles, né? E do dia para o outro, né, quando os filisteus voltaram, eles olharam a estátua de Dagon, estava ela partida, quebrada, caída no chão. Aí eles foram, ajeitaram a estátua e tal. No dia seguinte a estátua caiu de novo, quebrada e derrolada, né? E os caras, opa, o negócio tá estranho. Essa arca aí, não sei não, hein? A gente já sabia do poder que os israelitas tinham com essa arca, né? Como o Deus dele é poderoso. E o que acontece? Deus começa a jogar as pragas também. Então, os filisteus estavam sendo dizimados, não por batalhas, mas pelo próprio Deus. Deus estava jogando pragas que, ao ver alguns outros links, né, até estou colocando lá, essas pragas que falam que seriam úlceras, seriam outros tipos de pragas, né, é dito, um dos links desse ali em Israel, que seriam hemorroidas. Então, na conversão, né, da língua, né, do hebraico para o português, né, eles colocavam no certo, o certo seria hemorroides. Então, todos os homens da primeira idade, né, eles tiveram hemorroides. E lá nas cidades, né, as dotes jogaram para fora, vou mandar, vou tirar essa arca daqui de Asdod e vou mandar para outra. Aí mandaram para lá, para Gaza, para Gat, e os caras todos, né, falaram, pô, tá dando certo não, cara. Joga, devolve essa arca aí, porque essas pragas estão vindo pra gente também, cara. Os homens todos aí que estão com hemorroida aí, tá pegando geral, tá matando todo mundo. E aí mandaram pra Ecrom. E Ecrom, né, que os caras chegaram e falaram, cara, ó, devolve, porque não tá dando certo não. E aí os filisteus, eles mandaram a arca de volta, né, através de um carro de boi, e também mandaram oferendas, né, que seriam ratos de ouro e a praga em ouro, né, o formato de uma estátua, né, agora essa estátua de hemorroida ficou meio esquisito, né? Então mandaram, e aí a arca chegou para Israel, né. Então essa arca foi levada para a casa de Abinadab, e lá o filho de Abinadab, Eleazar, cuidou da arca, né, durante um período de uns 20 anos. Só voltando aqui, a gente só tem que explicar que ele morreu com 98 anos, né, e ele julgou Israel todo o tempo. A partir da morte de Eli e seus filhos, né, Samuel se tornou sacerdote, né. A partir do momento que Samuel se tornou sacerdote, né, o povo já indignado, né, com todas as coisas, né, quer um rei, quer um rei, como todos os outros, ou seja, né, o tempo do teocentrismo, né, estaria em transição, passando para uma monarquia, aonde Saul deveria trazer um novo rei. Samuel deveria trazer um novo rei, que seria Saul. E Deus, né, então, vamos lá, né, já que eles querem, né, estão pedindo tanto isso, então Samuel vai à procura desse novo rei.
E eles vão ter que aprender, né, essa nova realidade aí. E Samuel, ele conclama aí todas as tribos, né, todas as tribos de Israel, tendo feito chegar aí a tribo de Benjamim, sorteada. Aí dentro da tribo de Benjamim, que é a família de Mata, e dela surgiu Saul, que é filho de Quis. E interessante, né, que logo de cara, do início, né, o pessoal já vê como é que é o comportamento do Saul. Saul, quando é eleito rei, ele não é garoto, né, ele já está com 40 anos, né, que foi atrás das mulas que foram roubadas, parece. Então, quando estava nessa reunião aí que mostram que Saul seria o rei, sei lá, no 1 Samuel 10, 17, 22, Deus fala que ele estaria lá junto a eles, né, que estão perguntando cadê o rei, e ele está escondido entre a bagagem. Ou seja, o cara que seria o ungido, né, de Deus para se tornar rei, ele estava já escondido entre as bagagens. Complicado, né? De todos, desde Noé, que teve o dilúvio, né, acabou com tudo e reinicia tudo, né, dá um restart, né, com Noé. E aí eu tentei fazer aqui, né, todo o cronograma, para descobrir, né, fatos importantes, né. Tem um link aqui onde a gente pode acessar a esse projetinho que fica no Miro.com e trabalhar em cima disso, né? Mas vamos voltar aqui. A história do rei Saul. Então os israelitas pedem um rei, no capítulo 8, né? Aí no 9, Saul busca jumentos extraviados e vai ter com Samuel. A partir daí, né, Samuel unge Saul como rei, Samuel vence os amonitas, então ele é proclamado rei. Só que depois de um ano, né, Saul começa a fazer bobagens. É reprovado por Samuel e acaba o quê? Começa a aparecer Davi na história. Então Saul oferece sacrifício, reprova Samuel, 13. No capítulo 14, tem aí uma questão com o filho de Saul, Jonatas, onde ninguém poderia comer nada, né? Foi proclamado por Saul e Jonatas come lá mel e tal, voltando de uma batalha e quase morre, né? Mas o povo livra Jonatas da morte. Teve a desobediência de Saul já no capítulo 15. Ele desobedece Samuel, que era para ter esperado 7 dias, ele não aguenta esperar, faz lá um holocausto, né? E quando chega Samuel, o que é isso, cara? O que tu tá fazendo? Aí desonrou a Deus. Deus falou, vai, perde a graça de Deus. E nisso, cara, o que tu tá fazendo? Aí desonrou a Deus. Deus falou, vai, perde a graça de Deus. E nisso o Samuel vai atrás de outro rei. Então ele é enviado para a casa de Jessé, onde Jessé é o pai de Davi. Inicialmente mostra lá todos os outros filhos, né? Esse é meu filho tal, esse aqui. E Davi é o último, né? O moleque. O moleque está cuidando das ovelhas, né? E quando Samuel vai lá e
consagra, unge Davi como rei, os irmãos ficam boladão, né? Então assim, pô, logo ele, moleque. Então, segue a história, né? Saul continua no poder, né? Segue no poder até morrer. Saul tem uma batalha junto aos filisteus. Os filisteus têm lá um gigante Golias, e Golias, né, esculacha com os israelenses e fala: quero uma briga mano a mano comigo. E todo mundo não tem condição, foge, né? Então na luta mais foge encarar o Golias sozinho. E numa dessas, Davi vai lá levar alimentos para os irmãos. Quando chegam lá, aparece Golias de novo, esculachando todo mundo. E todo mundo sai correndo. E juntamente a eles, os irmãos de Davi. Davi vendo tudo aquilo, né, ele encara. Meu Deus é maior do que qualquer coisa. Eu já combati leão, urso, o que for. Eu, com meu Deus do meu lado, não tem quem suporte. E ele encara e fala assim: Saul, ele já tinha dito que aquele que vencer a Golias, né, encarar Golias e vencê-lo, terá a mão da minha filha, né, e vários bens, tal, reinado, tudo isso, né. Saul se torna sogro, né. Então, ainda tinha mais essa, né? Então dois aí para Davi, né? Que Davi, independente de qualquer coisa, ele já ia encarar. Porque ele não aceitava de forma alguma, né, o povo de Deus ser esculachado por um cristão, independente do tamanho que seja, né? Tem 3 metros e tal, né? Era a medida lá que é colocada na Bíblia. Daí Saul olha assim: pô, você, um garotinho desse, pequeno, Davi tinha aí por volta dos 15, 16 anos. Davi dá basicamente um sermão, né, falando que no meu Deus, né, confiando no meu Deus, eu sou capaz de tudo, né, e aí ele se liga, né, em Deus. Aí, opa, cara, se Deus está com ele, né, quem sou eu? E dá toda a armadura, né, a espada, tudo, né, todo o material, né, para se proteger, né, o escudo, né, o próprio escudo, né, para ele. E Davi coloca aquelas coisas todas, né, gente, esse troço aqui, né, não precisa nem mexer, né, não serve para mim não. E ele vai enfrentar Golias, né, só com a pedra mesmo, nenhuma proteção. E Golias, aquele gigante, né, com a espada gigante, tudo é gigante, né. E quando Golias vê, né, começa a querer esculachar Davi, e acaba aquela história, né, Davi lança a pedra na testa de Golias, Golias cai duro lá, Davi pega a espada e degola Golias e leva a cabeça de Golias para as mãos de Saul, mostrando que foi vitorioso. E todo o povo de Israel, né, partiu do coração dos filisteus, né, matando todos eles nessa batalha, né. Então, seguindo aí, né, a gente tem Davi vencendo, né, vai até o 17, né, e devido à desgraça que Saul teve, porque ele deixou de ter a graça de Deus, né, e ele passou a ser atormentado. E além do Davi se tornar um ungido de Deus e ele vencer as batalhas e ser agora, né, pleno, né, o que acontece? Davi tocava harpa, ele tocava harpa para Saul poder relaxar, né,
e aí tirar os espíritos ruins dele, né, e dar uma aliviada. A partir daí tem o crescimento, né, de Davi. Davi, ele começa a crescer muito, né, ele se torna um dos principais, né, generais ali do corpo de batalha, né, de Saul. E todas as guerras que eles iam vencendo, né, Saul prosperava, ganhava todos. A partir do momento que as mulheres cantavam para Davi mais do que para Saul. E numa dessas, Saul ficou muito revoltado. Pô, mas também não precisava, né? As mulheres... É o plano de Deus, né? O plano de Deus não tem... move todo mundo. E as mulheres cantavam que Saul vencia 1 milhão e Davi vencia 10 milhões. Matavam 10 milhões. Então era a proporção de 10 vezes, né? Isso, né? Pô, como assim? Então, aí Saul ficou boladão e começou a querer perseguir Davi. Pô, Davi tá querendo roubar meu trono. E começa nessa trajetória aí de perseguição de Saul com relação a Davi. Mical, né, é a filha de Saul, né, que foi dada como mulher de Davi, mas acaba que Saul, ele desonra, né, ele passa a Mical para outro. E fica essa coisa, né, de Davi tendo que se esconder, fugir de Saul. Jonatas, ele é o filho de Saul. E ele se apaixona de uma forma, né, a alma de Jonatas se apaixona de uma forma tão grande por Davi que eles fazem uma aliança, né, aliança do bem, né, como se fossem irmãos assim, separados. Aí nisso Saul, pô, fica irado com o filho, né? Pô, o cara vai fazer a aliança dessa com o arqui-inimigo, né? Acaba que Davi tem que fugir, né? Nessas, foge pra lá, foge pra cá, ele vai pra Ax, né? Que é o rei de Gat, que é da Filistéia, né? Filisteu. E lá ele ganha uma cidade, né? Ziklag. E ele honra, né, a esse rei de Gat, né, e ele vai combater todas as batalhas, né, até chega uma hora que ele tem que entrar numa batalha junto contra os israelitas, contra o rei Saul. E os próprios filisteus, né, eles, pô, cara, vai dar não, hein? Eles ficam desconfiados de Davi. E aí, além disso, né, só voltando numa história que antes, né, a gente tem que voltar aí que teve a morte de Samuel, né, e aí teve uma parada dessas perseguições aí, né, um momento de paz em função da morte de Samuel. Nessas andanças de Davi, no momento que ele busca suprimentos, né, numa cidade, ele dá de cara com Nabal. E Nabal é um cara meio ríspido, né? E ele tinha como mulher a Abigail. E quando Nabal foi colocado, né, de que precisava dar os suprimentos para Davi, ele se negou. Falou que não e pronto, acabou. Davi viu aquilo ali de uma forma muito ruim, né? Achou prepotente demais, né? E Abigail, inteligentemente, ela vai e pede desculpas para o marido, né? Manda os suprimentos, né, para os soldados deles e tenta apaziguar a situação.
mas Deus não vê isso com bons olhos e mata Nabal. Ele tem uma parada cardíaca lá, mata Nabal, e Abigail se torna uma mulher viúva, né? Mas Davi, pela graça que teve, Abigail é uma mulher muito bonita, Davi mulherengo também, ele faz de Abigail sua mulher. Então, teve aquelas idas e vindas, né, de Saul perseguindo a Davi fugindo. Muitas das vezes, né, Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas toda vez Davi falava que ele era um ungido de Deus e que jamais tocaria no homem consagrado por Deus. Então ele demonstrava de que, olha, estou aqui, poderia ter te matado, não fiz. Volta e meia tinha reconciliação, mas Saul sempre caía na desgraça, né? E queria matar de novo, né? Davi, todos os espíritos ruins, né? Ele deixou de ser ungido por Deus, até chegar uma hora que Saul consulta uma médium, né? E aí entra essa história do Davi ter que lutar com o rei Saul, contra o rei Saul, e os filisteus, eles não veem com bons olhos isso, né? Então o rei de Gath fala, ó, gosto muito de você e tal, mas aí os príncipes dos filisteus não querem vocês junto nessa batalha, então volta lá para Ziclag. Quando ele volta para Ziclag, cara, os amalequitas tinham saqueado a cidade, roubado todas as coisas e sequestrado, né, as mulheres. Pô, se você for ver hoje em dia, é muito semelhante, né, ao que estava acontecendo na faixa de Gaza, né. Os filisteus, que são justamente onde é a faixa de Gaza, saquearam, né, roubaram, mataram as mulheres, né, e levaram como reféns. Naquela época lá, Davi, quando ele viu isso, automaticamente o povo se rebelou, né, e estava xingando, né, revoltado com Davi. Davi olha assim, pô, quem vem comigo aí para poder reaver tudo, né? E aí foram 600 homens junto com ele, né? E voltando de batalha. Aí, no meio do caminho, 200 homens pararam, porque estavam cansados demais, e os outros 400 seguiram. E Davi detonou todo mundo lá e pegou todas as mulheres, todos aqueles que foram sequestrados, né, e voltaram para a cidade de Ziclag, né, onde também trouxeram ali, né, os despojos, né, dessa batalha aí que tiveram, né, com os amalequitas, né, era isso? Os amalequitas. E falou, ó, quem foi na batalha vai receber o despojo, mas quem não foi, ficou no meio do caminho, não vai receber nada. Aí, voltando àquela batalha que teve, onde os filisteus foram combater o rei Saul e seu exército, né, da qual não quiseram que Davi entrasse na batalha. Essa batalha, Saul morreu. Mas é que ele estava perdendo a batalha, né? E aí viu que ia morrer e falou pro camarada, ó, você aí, meu escudeiro, tá comigo? Me mata que eu não quero morrer por eles não. Aí o cara, não, tá doido, eu não vou te matar nada. Aí o próprio Saul pega a espada dele e se mata, né? Nessa batalha também Jonatas morre, né? E acaba que fecha, né, o primeiro livro de Samuel com a morte de Jonatas e a morte de Saul. No segundo livro, né, a gente vai contar